também de falar de um problema gigante do destino da humanidade. O destino. Como tentar de pensar o destino de nosso porvenir humano sem tentar de pensar nosso presente. E pensar nosso presente necessita de pensar nosso passado e necessita uma associação de saberes, de conhecências tão difícil e, sobretudo, complexo. Complexo significa de associar, unir tantas coisas separadas. Tentamos essa aventura e pensar que sempre o porvenir humano era um porvenir desconhecido, ignorado. Pensamos a primeira mundialização pré-histórica, antes da história, e a diáspora, a dispersão dos humanos, chamada espécie Homo sapiens, que saiu da África, ou pode ser, e nascia na Europa, e nos continentes americanos, e na Oceania, e na Austrália, se mundializou a espécie humana. Mas essa mundialização pré-histórica era de pequenas sociedades, sem agricultura, sem cidade, sem Estado, que viviam em comunidades pequenas, com relação especial de comunidade. E como se pode pensar nessa pré-história a possibilidade que chega grandes sociedades, grandes civilizações que chegaram em Médio Oriente, em Egito, Babilônia, Império Persa, em Índia, em China, em México com os astecos, não unicamente astecos, havia também olmecos e também outros povos, e também nos Andes. Tantas história, esta civilização de história. História significa Estado, cidades, agriculturas, religiões, artes e guerras, esclavitud. Começou a ambivalência da história humana, de tantas civilizações que produzem maravilhas de poesia, de música, de arte, produzem também dominação, esclavitud. E todas estas civilizações do passado, todos os empírios são destruídos. A história é um processo de criação e de destruição. E a história se desenvolveu até o momento da segunda mundialização. A segunda mundialização nasceu da conquista espanhola e portuguesa, dos viagens de Vasco da Gama que na planeta, da planetarização de pequenas sociedades europeias que tomaram uma dominação sobre a planeta. E com esta dominação começaram migrações, intercâmbio, o maíz, o batata, que era desconhecido na Europa, chegaram na Europa, o cavalho chegaram na Europa aqui. Um processo muito ambivalente
E hoje se pode chamar globalização. Por que globalização? Porque c'est uma unificação econômica com a extensão da economia do mercado e o capitalista sobre toda a planeta. Depois da caída da União Soviética e a abertura da China ao capitalismo, ao mercado. Globalização porque se comunica a economia. E também poderes de comunicação imediata com telefone, internet e tudo, e outros. E agora é como uma base para uma sociedade mundial. Pero unicamente uma base, porque não existe uma sociedade. Uma sociedade necessita economia, temos economia, mas sem regulação. Necessita comunicação, temos comunicação, mas não temos uma consciência comum, não temos direito comum, Estado comum, sentido comum. E o processo de modernização tecnoeconômico, ao mesmo tempo que faz esta unificação, faz o contrário, a deslocação, porque as várias nações, etnias, se destruye como a destrucción del Imperio Soviético, de la Checoslovaquia, de tantos países donde se destruye. ¿Por qué esta destrucción? Porque hay dos factores. Un factor es una resistencia cultural al proceso de homogeneização do Ocidente. E a segunda é a perdida do porvenir, a perdida da ideia que havia uma história com progresso, que o progresso era uma lei histórica necessária. Agora é angústia, incerteza, e quando o presente se encontra angustiado, rimane o refúgio o passado. O passado, as raízes, a religião, a etnia, e o paradoxo é que o processo de unificação é ao mesmo tempo processo de desunificação. Esses são os dois aspectos da modernização. Mas não unicamente. Por quê? Porque modernização significa, ao mesmo tempo, ocidentalização e, ao mesmo tempo, desenvolvimento. São as três caras do mesmo processo. E esse processo acelerado é processo onde se encontra o melhor e o pior de todo. Por que o melhor? Porque, por a primeira vez na história humana, todos os humanos de todos os continentes, de todas as nações, têm destino comum. Por que destino comum? Porque temos todos os mesmos problemas vitais mortais. O perigo da degradação da biosfera, o perigo ecológico, o perigo econômico de uma economia sem regulação, o perigo mortal da disseminação
de las armas nucleares y un clima de tensión interétnica, interreligiosa y oprodromos de una guerra de civilización. Todo este proceso es un proceso que es al mismo tiempo el peor, porque todos estos peligros es un peor que puede llegar con la posibilidad de destrucción de la civilización humana, o mejor si tenemos posibilidad de tomar conciencia de la comunidad de destino para hacer la tierra una patria, de hacer tierra patria. No significa abandonar las patrias de hoy, no significa que Brasil debe no ser más Brasil o Francia no ser más Francia, no. Significa integración de las naciones con sus riquezas culturales en un nuevo contexto. ¿Es posible? Parece que no. ¿Por qué? Porque el proceso acelerado va probablemente al peor. El peor no es únicamente estas posibilidades futuras desastres, es también la ambivalencia de lo que podemos llamar desenvolvimiento. ¿Por qué ambivalencia? Porque es evidente que el desenvolvimiento aporta elementos de bienestar, de bien vivir, y crea en países llamados emergentes, que es una parte de la población que vive como clases promedias de Occidente, con el mismo estándar de vida, posibilidad de viajar y posibilidad para los jóvenes de más libertad al frente de las autoridades tradicionales y todas estas cosas positivas. Pero aspectos negativos son muy grandes también, porque no es únicamente enriquecimiento de una parte de población, es también una extensión de la miseria. Miseria no es pobreza, pobreza permite un mínimo de dignidad en su vida, un mínimo de autonomía. Miseria es la situación de todos los desraizados que se van en las favelas, en todas las suburbios, todas las grandes ciudades de África, de Asia, de América, a una cintura de miseria. Desenvolvimiento también es creación, transforma pobreza en miseria. Y también, si tiene el papel positivo de destruir algunas autoridades dogmáticas tradicionales, poderes tradicionales, militares, latifundistas, no totalmente, es evidente, también para la desintegración de las solidaridades tradicionales, para la aumentación de la corrupción y sobre todo desenvolvimiento es una fórmula estandarizada que se impone en condiciones totalmente diversas de África, de Asia, de América, sin tener en cuenta de los valores de las culturas indígenas o nacionales. ¿Por qué? Porque, a sentido mío, es evidente que del mundo occidental europeo llegaron cosas muy positivas como idea de la democracia, idea de derechos humanos, derechos de las mujeres, son ideas de humanismo, es evidente. Es evidente también que en sociedades tradicionales hay
tendência à dominação das mulheres, à dominação do poder sobre os cidadãos, e tanto rasgos negativos, mas e nas culturas tradicionais há também valores de solidariedade, valores, conhecimentos de medicina. Também, e os indígenas da Amazônia há muitos conhecimentos de virtudes vegetais e outros. Há muitos valores culturais. Cada cultura, e também ocidental, tem seus limites, seus defeitos, suas superstições. E no Ocidente também havia a superstição do progresso como lei automática. Mas cada cultura a suas virtudes, a suas qualidades. E um verdadeiro desenvolvimento humano é um desenvolvimento que faz a simbiose do melhor do mundo ocidental e do melhor do mundo de outras civilizações. A simbiose dar, porque o Ocidente não deve dar unicamente lições, os outros também devem receber, dar e receber reciprocamente. Essa é a razão por que devemos criticar os rasgos negativos do desenvolvimento e, además, de entender que esse processo ocidentalização, desenvolvimento, mundialização, é um processo crítico, de crise, que as crises, não unicamente a crise econômica, mas crise de civilização, crise da civilização tradicional, crise demográfica, crise também da civilização ocidental. E o paradoxo é de pensar que hoje, que será problema, os ocidentais, como franceses e europeus, começam a compreender que tem uma crise de civilização, como pensar que esta civilização problematizada poderia ser uma solução para os outros. Se deve cambiar de caminho, porque estamos todo o conjunto das crises significa uma crise geral de toda a humanidade. Vivimos uma crise de toda a humanidade. Então, quando um sistema não há mais possibilidade de resolver seus problemas vitais, que chega? Ou o sistema se destrói, regressa, se desintegra, ou o sistema encontra a possibilidade interna de superar suas crises e de fazer um metasistema, é dizer, um sistema de tipo novo que resolve, que trata seu problema que eu não posso resolver, é dizer, uma metamorfose. Então, hoje, o sistema Terra não pode resolver problemas econômicos no mundo animal. Quando vemos um gusano se encerrar em uma crisálide, o processo de metamorfose é um processo de autodestruição e de autocriação, o mesmo se transforma totalmente. E o mesmo é alto e ao mesmo tempo é alas que vão sair, se vai fazer uma borboleta. A borboleta é gusano. A questão, quando a humanidade pré-histórica
de pequeñas sociedades se transformó con grandes sociedades para el mejor o el peor. Essa é uma metamorfose. E hoje devemos pensar que devemos, a solução aos perigos é a metamorfose. Mas como chegar à metamorfose? Como cambiar o caminho quando há este processo tão veloz? Vemos como no passado se faz os grandes cambios. No passado, penso, cambio começa sempre de modo modesto, pequeno, desviante, marginal. É o que chegou a Jesus Cristo, que era profeta marginalizado, que chegou a Mohamed, profeta do Corão, o que chegou a Buda, sempre pequeno, e bem, quando se faz movimento, desenvolvimento, uma progressão, uma ramificação, a deviação se transforma em uma força histórica. É o mesmo para o capitalismo, é o mesmo para o socialismo, que começou com alguns pensadores desconhecidos e ignorados das universidades, o mesmo para a ciência moderna. E começar. E hoje são muitas forças para começar, para ir, mas são todas forças pequenas, dispersas, porque temos o sentimento que todo se deve transformar, reformar, que há muitos caminhos que devemos começar a reformar. A administração, economia, inigualdade, pobreza, saúde, medicina, agricultura, todo se reformar. E se começaram em vários campos reformas de todo tipo. Hoje, a questão é de saber se este movimento pode fazer uma variedade, uma diversidade de caminhos que vão se conjugar, se reunir para fazer o novo caminho novo, nova via. É a pergunta. E nesta caminho, todas as reformas, mas a reforma fundamental é a reforma da vida. A questão hoje é de saber que a boa vida não é unicamente com o bem-estar material, com os objetos, bem, são úteis, mas a boa vida é uma coisa muito mais importante. Bem viver com o mesmo, bem viver com outros, compreensão de outros, compreensão de si, e viver. Há duas coisas na vida. A coisa que possamos chamar prosa da vida, é dizer, a prosa, coisa que fazemos para obrigação, sem prazer. Também uma reforma do pensamento político, porque hoje o pensamento político é vazio, é unicamente reduzido à economia, de pensar que unicamente crescimento, aumentação, tudo o que se pode calcular são caminhos de progresso e de uma nova vida. Deve cambiar todas essas concepções. É dizer que é um movimento gigante de transformação da humanidade para acceder à metamorfose. Mas penso que se nós vemos as probabilidades são muito negativas, porque se continuamos o mesmo caminho, o provável será um montão de catástrofes de todo tipo.
ma se possiamo incontrare la nuova via, è improbabile. Improbabile, ma improbabile significa también possibile. È una formula del poeta alemán Hölderlin che dice: quando crece o peligro, crece también la possibilità di migliorare. Quando crece il pericolo, crece también la salvazione. Esa idea. E penso che una crisi, come la crisi attuale dell'umanità, della civilizzazione, una crisi significa due cose: o una possibilità di regressione generale, di distruzione, o una possibilità di incontrare nuove soluzioni che trattano il problema. La nuova soluzione è metamorfosis. Entonces, vemos que estamos en una situación paradoxal, porque las cosas de la desesperanza son las mismas que las cosas de esperanza. Esperanza, voy a acabar con la idea que tenemos principios de esperanza. ¿Cuáles son los principios de esperanza? Primo principio è la possibilità che llego o improbabile, perché nella storia del passato improbabile llegó para resolver problemas e che è possibile. Il secondo principio di speranza è che hay posibilidades creadoras y las personas y también en las sociedades, estas posibilidades creadoras se despierten en periodos de crisis. En una situación normal, las posibilidades creadoras dormen y la mayoría de la gente son únicamente artistas, poetas, filósofos, músicos que son creados. Pero en una situación de crisis, una posibilidad creadora de todas las sociedades, y crisis puede estimular posibilidades creadoras que son presentes en los humanos. El tercer principio de esperanza es que en toda la historia humana hay una aspiración a la armonía, de vivir en modo de armonía. Armonía total no es posible, pero una armonía de llegar. Y por esta razón, en las religiones hay un paraíso. Paraíso es la imagen mitológica de la armonía. Pues en la tierra, la aspiración a la armonía llegó con las utopías, llegó con el socialismo, llegó con la revolta de la juventud de los años 68. La aspiración a la armonía siempre va a renacer, va a regenerarse la historia. Y esta aspiración con la potencialidad creadora de la humanidad puede dar una validez a la esperanza. Esperanza no significa certeza, certidumbre. Esperanza no significa una promesa, no. Significa que un camino, una posibilidad y un peligro. Y como hoy la cosa, la más importante, la más grande de toda la historia humana, es la salvación de la humanidad, de hacer la metamorfosis que únicamente por hacer esta salvación. Entonces, podemos decir que hay posibilidad de hacer la resurrección de esperanza para la humanidad. No sabemos el destino de la humanidad, es desconocido, pero sabemos que el proceso de humanización que empezó antes de la aparición de la especie humana, Homo sapiens,
este processo pode continuar em um modo novo. Não sei se possamos chamar isto post-humanitário ou humanitário regenerado, mas tem essa possibilidade e por esta razão acaba minha charla com esta ideia. É possível de considerar que quando vemos nesta situação onde as velhas gerações sabem que as promessas eram falsas, estão todas desiludidas, que as jovens gerações são sem esperança, desorientadas, e vemos que nesta situação mensagem importante diz: há uma coisa importante para todos, para cada um, é a causa da humanidade, e há uma possibilidade, e tem uma possibilidade de esperança. Senhoras e senhores, por motivo de força maior, Edgar Morin pede a compreensão por não conceder autógrafos aos presentes. Agradecemos a conferência do humanista Edgar Morin.